Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre o que está escrito na nossa Parashá, Parashat Acharimot, que a alma está no sangue. A alma da carne lá, é a linguagem assim que nefesh abasar badam e, que a alma da carne está no sangue. Aparentemente, essa linguagem está contradizendo o Bereshit, no Gênesis, quando Deus cria o mundo, diferente de todos os animais que eles são chamados de Nefesh Hayah, de alma viva, mas não está escrito nada sobre a alma deles, quando Deus colocou a alma. Diferente disso, somos nós, que está escrito que Deus fez uma pessoa de barro, ele era o homem e uma mulher junto. Deus colocou nele uma alma, e a linguagem lá é Vaifach be'apav neshmat chaim, que ele soprou no nariz dele uma alma viva. E essa linguagem de soprar está escrito nos 10 mandamentos que Deus não é corpo e não se compara a nada que seja corpóreo. Como contei para vocês várias vezes, que uma criança que nasceu cego, por mais que você tente explicar para ele o que é uma imagem, ele vai achar que ele sabe, mas não vai saber. Então, quando você está na sua cabeça somente coisas materiais, tipo, você está explicando para alguém, uma pessoa nasceu cega. Então você fala para ele, olha, eu estava num lugar, tinha um coqueiro muito lindo, e na cabeça dele está preto, mas preto igual a preto, ele fala, já imaginei o coqueiro. Você fala, você não tinha como imaginar, porque você nunca viu uma imagem. Então você, na sua cabeça está tudo preto, você imaginou uma coisa preta, você não imaginou o que era de verdade. Então a gente não tem um sentido para ver uma coisa espiritual estando dentro do corpo material. Então a gente não tem como imaginar uma coisa espiritual, e sendo que Deus está acima do material, a revelação divina está acima do material, mesmo que Deus é infinito e Deus está em todo lugar, mas a revelação divina está acima do material, a gente não tem como imaginar Deus. Então, sendo que a gente não tem como imaginar Deus, como pode ser que a própria Torá usa essa palavra que Deus soprou? Está comparando Deus a um ser humano? Não está. Porque a própria Torá fala que Deus não tem nenhuma comparação material. Diz o Zohar que essa expressão é usada porque está escrito Mandenapach mitorenapach, para te dizer que da mesma maneira que uma pessoa que sopra, ele sopra o que ele tem dentro dele, e a pessoa que coloca o que ele tem fora dele. Então aqui é usada a expressão soprou para dizer que a nossa alma é uma parte de Deus. E nada mais do que isso, quer dizer, não há necessidade de ir além disso. Quer dizer, soprou no Zohar, está escrito que ele quis te dar a entender claramente que a nossa alma é uma parte de Deus. Depois aparece na nossa Parashá essa expressão que a alma do corpo está no sangue. E aí você fala, pera, ou ele soprou a nossa alma no Bereshit, ou ele colocou a nossa alma no sangue. E o que está acontecendo aqui? Diz o Zohar que se trata de duas almas que uma não tem a ver com a outra. Elas se unem, sim, mas elas se unem de uma maneira como um homem que monta em um animal. O homem não tem a capacidade de chegar até onde esse animal chega. Então vamos ver um exemplo clássico de príncipes e princesas. Está lá o príncipe montado no cavalo, e aí ele anda quilômetros, e ele, se tivesse que ir a pé,
ele não chegaria. Então a nossa alma animal, ela é um animal. Essa alma que a nossa parashá está falando sobre ela, que ela é a alma do corpo, que nefesh habasar badami, que a alma da carne, ela está no sangue. Então, só que essa expressão que ela está no sangue, diz o Zohar, não quer dizer que ela está no sangue, ela está no corpo inteiro. Ela é a alma do corpo. E por que então a Torá diz que ela está no sangue? Porque ela se revela, a maior revelação dela é no lado esquerdo do coração, aonde tem aquele sangue já oxigenado. Então, não vamos entrar em muitos detalhes, a maior revelação dela é no coração. Então, quando a pessoa ama, o coração bate mais rápido. Quando a pessoa fica com medo, o coração bate mais rápido. Então é uma expressão da alma animal. Por isso que pode acontecer da pessoa amar a pessoa errada, que aí a nossa parashá vai falar um monte sobre isso, da pessoa que se apaixonou, não sei, o homem por homem, a mulher por mulher, e o homem pela vaca, ou casou com a mulher e com a sogra juntas, e toda a lista de arayot que a Torá vai falar pra gente, ele vai falar, pera, mas eu amo. Você ama o que ama? A alma animal, ela sente o amor. Então a pessoa se apaixonou pela pessoa errada. Como ele sabe que está errada, que é a pessoa errada, que aí vai para a alma divina. Essa alma que Deus soprou no Gênesis, no Bereshit, e esses nomes em latim devem ser tudo português eclesiástico e o português da igreja. Você fala Gênesis, que língua é essa? É latim, que é a tradução da igreja. Vamos falar Bereshit, a gente não erra. Então, no Bereshit, no princípio, Deus soprou no homem a alma. Era uma alma só, com aspecto feminino e aspecto masculino. Depois Deus separou o homem da mulher. Fez duas pessoas, mas continuou sendo uma alma só. E essa alma animal não, cada um tem a dele. Não era uma alma só que virou duas. Então o que acontece? Essa alma animal tem uma discussão de Rabi e Antoninos na Gemara. Rabi Yehuda Nassi, que ele conversa com o imperador romano que se converteu secretamente ao judaísmo, que era Antoninos. O Antoninos tinha um palácio de férias do lado da casa do Rabi Yehuda Nassi. E ele fez um túnel embaixo do palácio que levava ele até a casa do Rabi Yehuda Nassi, e lá eles estudavam Torá juntos. E nesse estudo, uma das perguntas é assim: quando a alma entra na pessoa? E o Antoninos, nesse caso, ele fala assim que não tem como, a gente diria hoje na linguagem científica de hoje, não tem como o óvulo da mulher ser fecundado se não entrar lá uma alma. Ou seja, o pai e a mãe vão ter uma relação, a parte dele se encontra com a parte dela, e só acontece a gravidez na hora que Deus coloca lá uma alma. Essa alma, a gente vai chamar ela de alma animal, que nefesh habasar badami, é a alma da nossa parashá aqui. É a alma que ela faz com que o corpo agora, com que o óvulo seja fecundado, com que a mulher seja considerada grávida, e ela continua fazendo com que aquela criança se forme. Se não tiver essa alma animal, a criança na barriga da mãe, Deus me livre, é uma criança morta. Ou seja, a mãe não engravida, e se engravidou e a alma saiu depois, é uma criança morta. Então essa alma animal, às vezes, ela está vinculada a uma alma divina, como no caso de um judeu. No caso de um judeu, isso é uma coisa automática, que a criança nasce
ele tem uma alma animal e a alma animal é vinculada a uma alma divina. Quando essa criança faz 13 anos de idade, ou uma menina que faz 12, aí a alma divina se revela. Quer dizer assim, que as duas elas já têm uma sincronização, já tem um vínculo entre elas, mas a alma divina só começa a atuar no corpo, no caso da menina com 12 anos, e você vê as mulheres já ultrapassaram os homens de novo, e no caso dos meninos com 13 anos. A linguagem do Zohar sempre é assim, a pessoa se converteu, ele recebe uma alma. A pessoa fez o bar mitzvah, recebe uma alma. É um jeito de falar do Zohar. Mas na verdade ele não tem como receber uma alma, a não ser que seja um ibur, que no Zohar tem um caso assim. Uma alma de uma pessoa que entra na outra. Mas no caso da alma animal e a alma divina, a pessoa que se converte, ele se converte por causa que essa alma animal dele, que é a alma que se revela do lado esquerdo, no lado esquerdo do coração, que ela é a alma que a Torá diz que ela está no sangue, por causa que ela se revela no coração, e a primeira coisa a se mexer, a primeira expressão dela é o coração. Então, essa alma animal, ela às vezes está vinculada a uma alma divina, como no caso dessa pessoa que vai se converter. Ele não nasceu judeu, pode ser que ele nasceu numa família de antissemitas, mas ele começa a sentir atração pelo judaísmo, porque a alma divina dele, que está sincronizada, está unida a essa alma animal, começa a dar sinais. E por isso diz o Rabbi Yonatan Leibowitz, ele falou assim, a coisa que mais dói é que os túmulos dos não-judeus, o cemitério de pessoas que não são judias, esse cemitério não impurifica, não deixa a gente impuro, porque a impureza após a morte só entra no lugar que tinha santidade. Por exemplo, se uma pessoa muito rica, ele é o último da família dele, e ele faleceu, foi enterrado e deixaram a casa aberta, não tem mais ninguém que tenha vínculo com aquela casa. A casa agora está à disposição, quem quiser pode entrar e pegar alguma coisa. Então essa casa vai se encher de pessoas que vão lá para pegar alguma coisa. Agora uma pessoa lá, um pescador que morava numa choupana na praia e também faleceu e não deixou herdeiros e não deixou família, e ninguém vai entrar na choupana para ver se tem alguma coisa para pegar. Então o que acontece é que aonde uma casa que tem muitas coisas, aí muita gente vai entrar lá para pegar. Então a santidade, quando ela sai do corpo, quando a nossa alma divina ela deixa o nosso corpo, ela vai para o céu, vai para o paraíso, então o lado impuro, as coisas impuras entram no nosso corpo, que eles querem um pouquinho da santidade, eles querem pegar, porque eles vivem disso também. Então o Rabbi Yonatan Leibowitz, ele falou, olha, tinha tanta gente que tinha uma alma divina, ele chama isso de, ele explica isso como Hassidei Matolam, mas falou, essas pessoas tinham uma alma divina de verdade, perderam a viagem porque viveram, não se converteram ao judaísmo, e depois que eles morrem, o cemitério dos Goim não impurifica. Então ele falou, isso é a prova de que eles não receberam nenhuma santidade, quer dizer, mesmo que eles fizeram muitas coisas boas e salvaram os judeus na guerra e fizeram tudo de bom, eles não adquiriram santidade para essa alma divina que eles tinham e perderam a viagem. Quer dizer, essa alma divina agora tem, depois que ele morreu, tem que voltar por causa que ele não se converteu. Então tem esse detalhe. Então nesse caso a gente vê que a pessoa nasce, ele tem uma alma animal, a alma animal já está sincronizada com uma alma divina, já é, vamos dizer assim, uma coisa só, a gente pode dizer isso até, e
até, vamos dizer assim, até que a morte os separe. Aí a alma divina ela vai pro paraíso. Essa alma animal ela está num nível de mundo de Asiá espiritual, então ela fica nesse mundo, ela fica no túmulo. A alma divina sobe para o paraíso. Então na prática a alma divina, o ponto de maior revelação dela é no intelecto. A alma animal, o ponto de maior revelação dela é no coração. Então, no caso das arayot, aqui no caso das relações proibidas, a pessoa se apaixonou pela pessoa errada. Quer dizer, quem se apaixonou foi a alma animal. Quem determinou que é a pessoa errada? A alma divina. Então, nós temos duas almas que elas juntas, uma tenta fazer com que a outra se torne parte dela. Quer dizer, a alma animal gostaria muito que a alma divina se tornasse parte da alma animal e usasse toda essa capacidade de alma divina dela para adquirir prazeres desse mundo. E a alma divina ao contrário, ela quer direcionar a alma animal para a direção dela. Então é como o príncipe montado no cavalo, a princesa montada no cavalo, que aí o cavalo quer comer a grama, e aonde ele vê que a grama está melhor, ele leva a princesa para lá, e a princesa tem que puxar ele para a direção do palácio do rei. Ela quer voltar para casa. Então ela fala para o cavalo: para de comer, e você é você é o meu meio de transporte, você tem que me levar para casa. E essa briga entre a princesa e o cavalo é a briga da alma divina com a alma animal. A alma animal tenta se usar dos superpoderes da alma divina para adquirir as coisas materiais. E por isso você vê que em muitos lugares tem judeus muito ricos. E você fala, a proporção de judeus e não judeus nesse país, tipo um país como o Brasil, a proporção entre judeus e não judeus é muito desproporcional. Para 210 milhões de habitantes, a comunidade judaica, assim, no maior número que foi contado, mesmo que essas contas, assim, elas ultrapassam muito o número real, mas disseram que tem aqui 87 mil judeus no Brasil. A gente sabe que não tem, mas vamos dizer, precisamos desse número para, na hora que chega aí o Ali Khamenei, vem aí do Irã fazer uma visita ao Brasil, então você coloca lá 87 mil judeus estão protestando. Você sabe que está longe de ser 87 mil, é muito menos do que isso, mas vamos dizer, se fôssemos 100 mil judeus aqui no Brasil, proporcional a 210 milhões de brasileiros, e você pega assim, o Banco Safra, a Cirela, e você faz uma lista de todas as grandes empresas que pertencem a judeus, e você vai falar, está desproporcional. Se fosse assim, por a cada 100 pessoas, um tem mais sucesso do que os 99, aí a gente não teria essa lista de judeus ricos assim nesse país, nem chegaria a essa lista, que a gente está muito longe de ser um a cada 100. Então a gente vê que isso tem uma ligação com a nossa alma divina, ou seja, a alma animal ela vai querer se aproveitar disso, ela vai falar, olha, estou vendo que essa alma divina ela tem uns superpoderes. Então a alma animal ela vai falar, eu preciso de muito capim, e a alma divina vai me ajudar a chegar a esse capim. E a alma divina vai pelo contrário, eu preciso chegar no palácio do rei, e você vai me ajudar a chegar lá. Elas brigam a vida inteira, mas no futuro, depois da ressurreição dos mortos, elas se tornam uma coisa só. Nosso corpo ressuscita, a nossa alma animal está esperando a gente aqui, a nossa alma divina
a gente se torna uma coisa só. O lado espiritual do corpo se revela, a raiz dele no mundo, no Olam Atov. A alma animal, ela revela também o lado dela de Olam Atov. Assim, cada um vai acrescentar para o outro no lugar do que está acontecendo hoje, de um concorrer com o outro. Tipo, então, voltando para o assunto da alma do sangue, né, que é o assunto da nossa parashá. Então, essa alma animal, sobre ela está escrito que a alma da carne, ela está no sangue. Ou seja, ela é a alma do corpo, ela faz com que a gravidez aconteça, ela faz com que a criança cresça, e ela se revela mais no sangue, no lado esquerdo do coração. Por isso ela se apaixona por coisas que a alma divina, que controla o intelecto, determina que, olha, você não tem que se apaixonar por essas coisas. Tipo, o cavalo, ele vê um capim mais bonito do que o capim que o dono está dando para ele, e ele corre atrás, só que ele pode entrar em perigo naquele lugar. Então o dono controla ele, fala, olha, eu estou te dando o capim certo, na quantidade certa, e você quer comer aquele capim que para você é muito bonito, mas lá você pode escorregar num penhasco e se quebrar. Então, essa que é a relatividade entre a alma divina e a alma animal. O fato da Torá falar que a alma animal está no sangue e que Deus soprou a alma divina é a mesma categoria de expressão. Quer dizer, é uma expressão. Não quer dizer que se você fez uma transfusão de sangue, algum aspecto da alma acompanhou essa transfusão. Muito pelo contrário. A alma continua sendo a alma do corpo, você tem a obrigação de doar sangue, se você precisa de uma transfusão, você tem a obrigação de receber. Se alguém precisa de uma doação de sangue sua, você tem a obrigação de doar. E não só sangue, também glóbulos brancos e plaquetas. A única coisa que a gente não pode doar, sendo que pela Torá é proibido para a pessoa se suicidar, proibido para a gente se matar. E sendo que pela Torá uma morte cerebral ainda não é considerada uma morte, todo o tempo que o coração está batendo, essa pessoa pela Torá é considerada viva, mesmo que ele já teve uma morte cerebral. Então, se eu dou uma ordem para depois da minha morte, que eu quero doar a córnea, ou o rim, ou um pulmão, uma coisa que ainda não vai me causar morte, isso pode ser retirado do corpo dessa pessoa enquanto ele está numa morte cerebral, que é considerado como se uma pessoa viva doasse um pulmão, ele não ia morrer por doar um pulmão, porque ele ainda tem outro pulmão. Doasse um rim, ele não ia morrer por doar um rim, porque ele tem outro rim. Doasse as córneas, ele ia ficar cego, mas não ia morrer. Agora, se a pessoa deixa no testamento dele que ele quer doar o coração, e só dá para tirar esse coração, só dá para tirar o coração se tem uma morte cerebral e o coração ainda está batendo. Então, nesse caso, a pessoa está dando uma ordem para alguém assassinar ela. Então, esse que recebeu o testamento, ele não pode cumprir a ordem. Por quê? Você não pode nem matar o outro, nem se matar, e nem pedir para alguém se matar. Porque nós não somos donos da nossa própria vida. Aqui tem um dono que é Deus, e a gente não pode tirar a vida do outro, nem tirar a nossa própria. Então surge a pergunta, se na Torá está escrito que é proibido matar, como a própria Torá se manda matar alguém no caso da guerra do Amalek? Então, em primeiro lugar, nos 10 mandamentos está escrito que é proibido assassinar, lotirtzach. Não está escrito proibido matar, está escrito proibido assassinar. A palavra matar em hebraico é larog, e assassinar é lirtzoach. No caso daqueles povos
que Deus falou para não deixar ninguém vivo, ou seja, depois que foi dada a oportunidade para eles sabendo que a gente tem um mandamento desses, eles poderiam, os 7 povos da terra de Israel, os cananeus, que diz o Midrash aqui sobre a nossa paraxá, que eles eram o pior de todos os povos do mundo, e eles sabendo, eles tendo 40 anos sabendo que a gente vai chegar lá, eles já poderiam ter mudado para outro lugar. Então, inclusive, teve um povo que mudou para outro lugar, o Girgashi. Você não vai encontrar eles na conta, você vai encontrar na primeira conta, mas não vai encontrar na última conta. Então, por que a Torá pede para a gente, em determinados casos, para matar aquele povo, tipo Amalek? Aí você chega num assunto muito interessante. É um assunto que a gente não tem como nós determinarmos. Aí tem que ter um profeta, como no caso era o profeta Shmuel Hanavi, profeta Samuel, que ele falou para o Shaul que o Shaul tinha que exterminar o Amalek. Aí o Shaul foi lá, tirou o Keini, tirou os filhos de Tro, os descendentes de Tro do meio do Amalek, isolou totalmente o Amalek. E só que num caso desses, não só que tem um profeta para determinar, é um caso de almas que são almas específicas. Então você imagina, quando a gente está falando sobre uma alma animal de um ser humano, ela tem vários níveis. Vai ter uma alma animal de 3 klipot tmeot. Então pode nascer uma pessoa com uma alma animal que ela não tem nenhum vínculo com uma alma divina, mas muito pelo contrário. Ela está vinculada a 3 níveis de impureza, um é pior do que o outro. Então vamos pegar a que está lá no pior nível. A pessoa nasce, ele quer matar, roubar, dormir com a mulher do outro, ele só não vai fazer isso por causa da polícia. Então, nesse caso, se não tiver a polícia, a criminalidade vai aumentar. Então, quanto mais polícia tem, a criminalidade diminui. Quanto menos polícia tem, a criminalidade aumenta. Porque a vontade deles é matar, roubar, fazer tudo de errado. E eles não fazem isso porque tem alguém que vai pegar eles no flagra. Já tem um nível de alma mais elevado, que é uma pessoa que ele já não vai matar, não vai roubar, porque Deus me livre, para ele isso é um absurdo, não precisa ter polícia para vigiar ele. E vai ter um nível mais elevado ainda, que ele não só que ele não vai matar, não vai roubar, ele ainda vai ensinar todo mundo que não pode matar e não pode roubar. Então, nesse caso, só para determinar o assunto das almas, então você imagina que aquele Amalek, aquele povo, ou os 7 povos que estavam na terra de Israel, que também estão nessa categoria, eles eram como se fosse, cada um era um Hitler pequenininho, que quando crescesse ia ser um assassino de milhões de pessoas. Quem podia determinar isso? Só o profeta Shmuel, que ele determinou para o Shaul, como primeiro rei de Israel, para fazer o extermínio do Amalek. O Shaul deixou uma pessoa viva, de lembrança. Essa pessoa viva ainda ele colocou uma empregada junto com ele. E essa pessoa, que era o rei do Amalek, ele engravidou a empregada. O Shmuel depois falou para o rei que tem que matar ele. O profeta próprio matou esse rei do Amalek. E dessa empregada saiu o Amã, que quase matou todos os judeus do mundo que moravam todos os países do mundo da antiguidade, que eram 127 países abaixo do Império Persa. Então você vê, de um que sobrou, quase que teve um holocausto de milhões de pessoas. Então você vê que o profeta estava certo, que cada um deles ele era um potencial, era um Amã em potencial. Então nesse caso que o profeta estava envolvido, a gente poderia confiar, quer dizer, a gente não pode nós sozinhos determinarmos. E esse foi o erro dos irmãos do Yosef, que eles fizeram o julgamento
eles falaram, olha, da mesma maneira que o Esav era o irmão do pai deles, do Yaakov. E o Esav, ele era um grande assassino. E agora o Yosef, ele está dando os mesmos sinais do Esav. Então eles se reuniram, os 10 irmãos, e fizeram lá um Beis Din e condenaram o Yosef à morte. Isso a gente não pode fazer. Ou seja, nós tomarmos uma decisão. Agora, na época da Mishnah, que se podia dar uma pena de morte para o assassino. Quer dizer, aí nesse caso você não vai assassinar o assassino. Você vai matar o assassino, que pela Torá é uma obrigação, caso ele seja condenado pelo tribunal. E o tribunal que, para fazer uma pena de morte dessas, eles quase que não tinham como fazer, porque pela Torá tem que ter 2 testemunhas que sejam 2 judeus religiosos acima de 13 anos que vejam o assassinato com os próprios olhos. Então não adianta tirar deduções e conclusões, tem que ter 2 testemunhas visuais. Era muito difícil acontecer isso, a tal ponto que um tribunal, na época da Mishnah, na época do Beit HaMikdash, um tribunal que fazia uma pena de morte uma vez a cada 7 anos, era chamado de tribunal assassino. Então realmente era uma coisa muito rara de acontecer. Mas existe a possibilidade, mesmo que está escrito nos 10 mandamentos, que é proibido assassinar, mas não está escrito que é proibido matar. Por quê? Porque se o tribunal determinou que tem que matar um assassino, aí o tribunal não vai assassinar o assassino, aí vai matar o assassino. Então, já que a gente está falando sobre esses assuntos, então, para fechar com chave de ouro, que cada um tem que apoiar a própria alma divina, a subjugar a sua alma animal. A princesa tem que direcionar o cavalo para o palácio do pai dela e não ser levada pelo cavalo atrás do capim dele. Então a alma que está no sangue é a alma animal, ela não está no sangue de verdade, ela é uma alma espiritual. Mas por causa que ela se revela no lado esquerdo do coração mais do que ela se revela em outros lugares do corpo, ela é chamada pela Torá a alma que está no sangue. Você tem a obrigação de doar sangue. Se você precisa receber, você tem a obrigação de receber. E nenhum aspecto da sua alma vai com a sua doação de sangue. E nem você recebe a alma de outro com a doação que você recebe. E a alma divina, ela está em outro nível. Ela não é essa alma que é chamada de alma que está no sangue, mas ela é chamada que Deus soprou dentro de você uma alma divina. E ela é a principal. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, colocar o joinha e coloca uma observação para mim ver quem está assistindo às nossas aulas, para quando eu conversar com vocês pessoalmente, para saber já o que você já viu, o que você ainda não viu, a aula que você já assistiu, para saber o seu nível. Super escolha, muito obrigado, Vekol Tov.